Hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de aprendizagem de Yatora no mangá Blue Parrot. Antes de começarmos a análise, preciso falar sobre um fenômeno psicológico muito bem representado pelo protagonista da obra. Entender esse conceito será importante para a reflexão que quero desenvolver ao longo desse vídeo. Esse fenômeno faz com que pessoas com pouco conhecimento sobre determinado assunto tendam a acreditar que entendem muito mais do que realmente entendem. Em contrapartida, pessoas mais experientes costumam ter uma percepção muito mais modesta das próprias habilidades. Isso acontece porque, para perceber o quanto não sabemos, precisamos ter algum conhecimento sobre o assunto. Quem sabe muito pouco geralmente não possui as ferramentas necessárias para reconhecer as próprias limitações. Um bom exemplo que podemos dar é imaginar alguém que acabou de assistir alguns vídeos sobre investimento e já acredita ter descoberto a fórmula para enriquecer. Conforme continua estudando, essa pessoa começa a perceber a complexidade do tema e entende que ainda há muito para aprender. Curiosamente, quanto mais aprende, menos certezas absolutas costuma ter. Ou, em outras palavras, só sabemos com exatidão quando sabemos pouco. À medida que vamos adquirindo conhecimento, instala-se a dúvida. No começo da história, Yatora se depara com um cartaz exibindo uma das obras de Picasso e pensa consigo: o que tem de tão especial nas pinturas dele? Logo em seguida, afirma para si mesmo que seja capaz de fazer obras iguais às dele. Ainda no mesmo capítulo, ele encontra outra pintura que imediatamente chama sua atenção. Ao imaginar que aquela obra havia sido feita por uma aluna, conclui que ela deveria possuir um enorme talento para criar algo tão bonito, ignorando completamente o esforço e os anos de estudo necessários para alcançar aquele nível. Esse pensamento por si só não é o problema. O problema é o que ele revela sobre o personagem. Pouco antes, Yatora havia confessado ao espectador que se sentia vazio quando era elogiado por suas boas notas. Chamavam ele de gênio e presumiam que ele obtinha aqueles resultados sem esforço. O que ele ainda não percebia era que estava reproduzindo exatamente o mesmo tipo de elogio superficial que tanto o incomodava. Ao atribuir a pintura apenas ao talento da garota, ignorava completamente toda a dedicação que ela havia investido em sua obra. Mais tarde, ele é confrontado por Yuta, uma de suas colegas do clube de arte. Durante a conversa, Yatora diz não enxergar sentido em incursão à faculdade de arte, afinal elas estão entre as mais caras do país e, na visão dele, ainda seria difícil conseguir um bom emprego após o término. Sua postura arrogante e ignorante fica evidente em falas como: não consigo entender como alguém consegue fazer o que gosta sem se preocupar com as contas para pagar. A arte é só para o pessoal talentoso se divertir no mundinho deles. Nesse primeiro momento, vemos um personagem completamente fechado a qualquer argumento que desafie suas crenças sobre arte e artistas. Ele trata opiniões sem fundamento como verdades absolutas e rejeita qualquer perspectiva diferente, pelo menos até aqui. Essa forma de pensar começa a mudar à medida que Yatora convive com o pessoal do clube e passa a compreender melhor a paixão que eles têm pela arte. Mas a verdadeira mudança acontece quando ele conhece Mori, a garota responsável pela pintura que havia despertado sua admiração. Ao tentar elogiá-la, ele a chama de talentosa, retomando justamente a discussão entre talento e esforço apresentada anteriormente. Dessa vez, porém, ele percebe seu erro. Mori, de maneira completamente espontânea, diz que se sente vazia ao receber esse tipo de elogio, porque ele faz parecer que todo o esforço, todas as horas de estudo e prática dedicadas à pintura simplesmente não existiram. Depois de conversar com Mori, no dia seguinte Yatora tenta se distrair de sua rotina de estudos desenhando cenários e objetos ao seu redor. Mais do que isso, procura entender o que havia de tão especial no ato de desenhar. É nesse momento que percebe o quanto estava enganado. Aquele mesmo garoto que dizia conseguir pintar como Picasso, agora descobre, ao tentar desenhar seriamente, o quanto ainda tinha a aprender. No dia seguinte, procura a professora do clube de artes em busca de orientação. Embora breve, essa conversa transforma completamente sua perspectiva. Ali, Yatora percebe o quanto ainda era inexperiente e decide dedicar-se com a mesma disciplina de Mori e dos demais membros do clube. É nesse momento que ele abandona seus preconceitos, reconhece a própria ignorância e, principalmente, se abre para a possibilidade de aprender. Essa decisão é fortalecida pela conversa com sua professora, que apresenta uma visão completamente diferente da dele sobre as faculdades de arte e o mercado de trabalho. Ela resume essa ideia na seguinte frase: acho péssima essa ideia de se fazer o que gosta só como hobby. Aqueles que não conseguem se esforçar são os que não possuem uma paixão.
É aqui que Yatora realmente inicia sua caminhada rumo a Gedai, a única faculdade pública de artes do Japão. Mais do que perseguir um objetivo, ele começa a descobrir quem é naquele novo universo, cercado por pessoas, desafios e experiências completamente diferentes das que conhecia. Essa transformação não muda apenas suas relações mais recentes. Conforme amadurece, suas amizades antigas também passam a ganhar novos significados. Tudo isso acontece porque ele finalmente se permite enxergar o mundo por outra perspectiva e abandona os preconceitos que o limitavam. Essa mudança fica evidente quando ele reflete. Antes de me interessar pela pintura, achava que ela era como um poder mágico, que só alguns tinham. Agora posso ver que não é bem assim. Contudo, essa caminhada está longe de ser fácil. Ao longo do percurso, Yatora enfrenta inúmeras dificuldades, frustrações e obstáculos. Ainda assim, mantém os pés no chão. Em alguns momentos chega até beirar o pessimismo, mas encontra motivação nas pequenas vitórias e na própria evolução, avançando um passo de cada vez. Quando conhece Takahashi, imediatamente se compara a ele, e enxerga-se como uma pessoa comum diante de alguém que considera um verdadeiro gênio, principalmente pela enorme diferença técnica entre suas obras. Mais uma vez retorna a antiga discussão entre talento e esforço, a ilusão de que alguém pode alcançar um alto nível apenas com dom natural. Com o tempo, porém, Yatora percebe o óbvio. Mesmo aqueles que possuem talento também carregam inseguranças e precisam trabalhar duro para evoluir. Ao final dessa primeira jornada, Yatora consegue se aprovar na Faculdade de Artes. No entanto, esse está longe de ser o fim do seu amadurecimento. Na verdade, essa conquista representa apenas o encerramento do primeiro arco de sua transformação. Agora livre das barreiras e preconceitos que limitavam sua visão de mundo, ele finalmente está preparado para viver todos os aprendizados que ainda estão por vir.